Fala, queridos e queridas, bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Direto, seu podcast da liderança. Estamos retornando a partir de faz um tempinho que a gente não grava, agora voltando de novo ativa, e nós começamos bem. Começamos com um projeto aqui, teve o Dia das Mulheres agora dia 8 de março, nós estamos gravando agora em março aqui nos estúdios. Vou fazer uma sequência aqui de gravação com mulheres empoderadas com o objetivo... Na minha concepção, tá? Dia da Mulher é todo dia, mas como tem uma comemoração, mas é legal também mostrar essas mulheres empoderadas, essas mulheres que estão à frente da liderança muitas vezes e que têm um diferencial muito grande em relação aos homens e tem um diferencial também muito grande ao mercado de trabalho. E são os desafios, né? Então a ideia é que a gente converse aqui com as mulheres, entender quais são as expectativas, quais são as suas dificuldades, seus desafios, e é legal que essas mulheres vão ajudar outras mulheres e outros homens também, por que não? Sou o Jorge Pereira, que se você não me acompanha ainda, eu estou lá no Instagram como jorge.pereira, liderança, underline liderança. Lá tem todas as informações, tá bem legal porque tem bastante conteúdo sobre liderança, ferramentas, dicas importantes, livros, os treinamentos que eu tenho também. Então ali tem bastante coisa, bastante conteúdo sobre liderança. No LinkedIn também como Jorge Pereira, lá também a mesma coisa, com vários conteúdos, várias dinâmicas, bastante coisa, bastante artigos falando sobre liderança. E no TikTok já tem o do podcast mesmo, que é Papo Direto, underline, podcast Papo Direto. E lá tem os cortes, tudo falando sobre aqui as gravações, bastante coisa, bastante cortes dos convidados. Então você que não me acompanha, acompanha aqui no... segue lá no Instagram, nas redes sociais, que vai ser bastante legal, porque bastante coisa, bastante conteúdo tá lá. E aí vocês também vão me acompanhar e entender quando são os treinamentos, quando são os cursos. E olha, digo mais uma coisa, tem uma grande novidade, só estou esperando a empresa, vamos dizer assim, que dá o start para eu conseguir fazer a propaganda, mas ó, tem um negócio bem legal que tá engatilhado aí para que a gente tenha mais conteúdo, tá? Começando com as mulheres empoderadas ou com essa sequência de conversa com as mulheres, de bate-papo com as mulheres, uma pessoa muito, mas muito, muito especial na minha vida. Normalmente eu faço o quê? Com as convidadas ou com os convidados aqui, eu peço, faça uma apresentação sobre você. Essa pessoa eu não pedi para fazer essa apresentação, que eu vou fazer a apresentação dela. Ela é profissionalmente, ela é uma compradora sênior, tá certo? Correto. Ela é formada em administração, está fazendo MBA, está se especializando cada vez mais, mas antes de tudo, ela é mulher, ela é mãe, ela é filha e ela é irmã. E uma das mulheres mais fortes que eu conheci na minha vida até hoje. Se eu ficar aqui, eu vou ficar rasgando seda para ela e não é esse o objetivo, mas é para mostrar quem é essa mulher para vocês hoje. Eu a conheço muito bem e quero mostrar para vocês quem é essa mulher. Eu tô falando da Juliana Saldanha, a minha linda esposa. Juliana, seja muito bem-vinda. Ela tá um pouco nervosa, normal, porque assim, claro que o entrevistador aqui assusta um pouco, porém seja muito bem-vinda, Ju. É um prazer ter você aqui. É muito importante isso aqui pra mim, porque nós chegamos aqui junto e hoje eu quero mostrar um pouco mais de quem é a Juliana na vida, essa profissional e essa pessoa maravilhosa que você é. E acho não, que quem acha tem dúvida. Eu acredito e tenho certeza que você pode ajudar bastante pessoas e bastante mulheres nessa caminhada. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Um prazer realmente, né? Inesperado, mas é um prazer estar aqui. Um pouco nervosa, confesso. Fica tranquila que você vai tirar de letra. É mais no começo, mas depois você vai... É fácil, porque a gente vai conduzir muito bem. Ju, vamos falar um pouco sobre parte profissional? Vamos. Tá, legal. Bora. Hoje eu falei que você trabalha como? Compradora sênior. Compradora sênior. Você tá numa multinacional hoje e você é líder? Na prática, sim. Acaba liderando as meninas que trabalham com a gente lá no setor. E acho que a minha trajetória toda acabou sendo líder, né? Você acaba liderando. Acaba. Eu vendo você é líder o tempo todo. A gente conversa muito. Os papos que eu tenho com a Juliana, é bom saber aqui que nos passos que a gente conversa é muito profundo, né? A gente sempre entra em temas muito... Toda vez que entra em qualquer tema, é bem profundo. Então, é até legal pra gente conversar sobre isso, porque
é legal quando a gente sempre chega, às vezes não chega numa conclusão, mas sai sempre com um pensamento diferente, um apoiando o Alguma outro. questão, né? Alguma questão que você fala, agora eu consegui entender. Tanto da minha parte com você e eu também aprendo muito com você em relação às lideranças de como agir. Você, na realidade, a Juliana sempre é um apoio em questão ao momento mais desafiadores da minha vida e os momentos de maiores dúvidas também. Você foi muito meu apoio, então é interessante falar sobre isso. Como você começou a sua carreira? Teve quanto tempo isso? Ai, nossa, gente, eu não tenho medo nem vergonha de falar, né? Mas eu tô na casa dos 40 já, então eu comecei minha jornada com 18 anos, numa rede farmacêutica na época, como operadora de caixa. E lá naquela época, nossa, tinha que trabalhar 5 por 1. Eu lembro que ficava um sábado e um domingo no mês de folga. E o restante, então, você ia compensando. E aí, ali foi um momento que eu falei, eu nunca mais trabalho num setor que eu tenha que me sacrificar tanto, né? E dentro de 6 meses eu consegui uma promoção dentro dessa rede. Aí eu fui pro administrativo. Então, assim, ali foi a minha começa de fato a minha jornada. Fiquei um tempo, então, ali. Acredito que na época foram 3 anos ao todo. Saí de lá para um outro setor que aí era mais voltado para serviços de uma empresa que fazia calibrações em balanças, N tipo de balanças, mas o foco era rede de mercados. E eu entrei como administrativo também, que aí eu fazia toda a programação de agenda, agendamento com clientes, cobrança, fatura e tudo mais. Foi um momento complicado, porque trabalhar em empresa pequena e familiar, eu acho que é um dos maiores desafios, né? Que eu acredito que a multinacional, ela te dá mais liberdade para você tomar algumas atitudes, algumas decisões. E na familiar já é um pouco mais restrito. Então, começou ali. Aí depois eu conheci uma pessoa que trabalhou comigo, que ele saiu dessa empresa e foi para uma outra, e nessa outra ele me indicou e aí eu fui subindo. E nessa terceira empresa que eu estava, eu tinha, acredito eu, que uns 6 meses. E era ainda também uma empresa familiar, só que um pouco mais restrita do que essa outra que eu estava, que era 2 amigos que eram sócios e eram os donos. E aí, nessa terceira, eu lembro que eu tinha começado a fazer a faculdade. Isso em 2010. E antes de eu começar a fazer a faculdade, eu falei para minha mãe, mãe, eu não consigo começar agora, porque naquela época, acredite ou não, o salário mínimo era R$500. E era exatamente o que eu ganhava. Então, a conta não fechava, porque eu tinha adquirido um terreno que eu pagava R$230. Sobrava 270. E a faculdade era R$700 na época. E aí eu fui atrás de uns benefícios e eu descobri na época um benefício que reduzia a mensalidade para metade do preço. Mas ainda assim, eu não tinha o dinheiro, porque além disso você tem que comer e tem a condução. E a mensalidade do meu terreno acabava em agosto. Então, eu falei, mãe, vou estender até agosto. No segundo semestre eu começo e eu começo com folga. Vou me apertar, mas consigo começar a faculdade. E aí, minha mãe falou assim, não, vamos começar porque eu te ajudo, a gente dá um jeito e se vira. E, na realidade, posso te chamar de amor, né? Eu acredito que eu tava meio que me sabotando porque eu tava em crise naquela época, porque eu falava, mãe, eu já tô com 28 anos, eu vou começar uma faculdade agora, com 28 anos. Com 28 anos, o pessoal já tá voando, né? O que eu vou fazer na faculdade? Então, ali eu já percebi a minha primeira sabotagem, né? E aí minha mãe, não, você vai, a gente vai dar um jeito. E assim foi. Minha mãe foi lá e aí, pasmem, né? Não sei o que aconteceu, que nos primeiros meses do sistema da universidade, o meu boleto veio exatamente R$77, que era o que eu tinha para pagar a mensalidade. Eu não tinha mais Veio a do que menos, isso. é isso? Veio a menos. Então, então era R$700. Com o desconto, ficava 350. Desses 350, por 4 meses, a mensalidade veio R$77. E eu fui na época na secretaria, não, tá tudo certo, a bolsa que você tem. Ok, então não vou discutir com o universo, né? Se o universo deu. E assim começou, então, a minha jornada como profissional já
nesses trancos e barrancos, né? Aí foi que eu comecei, de fato, a faculdade. Aí, com a faculdade, você abre o leque, porque eu era uma pessoa... Eu era não, né? Naquela época, a informação existia, mas você tinha que buscar. E eu nunca fui leitora, que nem você, tipo, devora livros, vai para uma biblioteca. Não. Se chegasse até mim, ok. Se eu ia atrás da informação, eu não ia. Então, assim, com a faculdade veio esse leque de opções, esse leque de informações, enfim. E aí, ali eu peguei e falei assim, poxa, eu tô nessa empresa, eu tô estudando, só que ainda não tá legal. Eu preciso de um próximo passo. E aí eu lembro que... Então, voltando um pouquinho, né? Eu tinha o dinheiro apenas para uma condução. A outra eu tinha que ir a pé até a estação da casa da minha mãe, até a estação de trem e voltar. E eu lembro que estava chovendo, meia-noite. Eu voltando naquela estrada escura. E minha mãe naquele dia não pôde me buscar, porque minha mãe ia me buscar, gente. E aí eu chorando, falei, não, Deus, não é possível. Já aconteceu tanta coisa até aqui, ainda tem que mais isso e tal. E eu fui reclamando. Eu falei assim, não. Aí minha mãe falou assim, não, calma, né? E minha mãe, na época, já tinha se convertido na religião que ela frequenta até hoje. E aí ela falou, vamos na igreja e tal. E na palavra veio assim, né? Para de murmurar. Se você tá passando por esse momento, o que você tem que aprender nesse momento? Então passa dando glória a Deus e aproveita. Aproveita a jornada, né? Falei, tipo, tá bom, virou o prisma, né? Então eu tô reclamando demais. No dia seguinte, por 3 dias, ia dando glória a Deus, a pé, indo e voltando, com chuva sem chuva. Deus, obrigado. Eu tenho que aprender alguma coisa com essa trajetória, com essa rotina, então vamos. Pasme, no 4º dia, era uma sexta-feira, me ligou, eu tinha me inscrito numa plataforma de estágios, e naquela época a moça me ligou e falou assim, olha, eu tô com uma vaga para trabalhar numa multinacional e você foi a única pessoa na região que eu encontrei que atende todos os requisitos. Ou seja, a vaga era para ser minha, não tinha outra pessoa, que é nessa multinacional que eu tô até hoje. E aí eu fui e falei, não, eu aceito, fui fazer a entrevista e tal. E isso na sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, mais outras 2 empresas me ligaram falando que tinha oportunidade. Então, chegou numa semana que eu tinha uma situação de que eu poderia escolher em qual empresa eu poderia trabalhar. E todas para ganhar o dobro do que eu ganhava. Que naquela época ainda eu estava ganhando ali uns R$ 800 já. E aí, então, assim, a partir do momento que eu virei essa chave de ver o lado negativo da situação, eu acredito que muita coisa mudou. E aí foi aonde, de fato, começou a minha jornada, que eu entendo que foi nessa multinacional que eu entrei como estagiária. Com 1 ano, a gerência e o meu gestor, na época, falou assim, olha, infelizmente a gente não tem uma vaga para você no setor que você estagiou. Mas a gente tem uma vaga para você que a gente não quer perder você para o mercado e a gente vai colocar você no setor da manutenção. E aí foi aonde a gente se conheceu. E eu lembro que eu ficava, nossa, eu não vou dar conta, eu não entendo nada de manutenção. E eu tive, assim, uma equipe de homens que me acolheram de uma forma. O Anderson e você foram, assim, os meus pilares ali que me deram todo o suporte e eu consegui deslanchar, digamos assim. Mas esse foi o início da minha carreira. Eu conto a partir daí. Legal. Você tem influências que te ajudaram nesse momento? Olha, eu acho que a grande influência foi a minha mãe. Se a minha mãe não tivesse ali naquele momento falado, você vai fazer, vai, eu tô aqui, eu vou te suportar, eu acho que nada disso teria sido possível. Às vezes chegou um momento assim, quando eu acho que eu tinha uns 35 anos, eu pensava muito, nossa, minha vida poderia ser tão diferente se eu tivesse começado a faculdade mais cedo, ali com os 18 anos, que eu acredito que você teria mais tempo para você se desenvolver, né? No que você decide, enfim. Mas eu acredito que minha mãe foi a mais inspiradora, porque minha mãe, ela sempre foi muito trabalhadora. Ela nunca gostou de depender de ninguém. Então, nesse momento de inicial, foi a minha mãe, com toda certeza. E naquela época, ainda assim, 2010, 12, não tinha tanto, você não se ouvia falar tanto em empoderamento feminino. Você via as mulheres se destacando, mas ainda com aquele preconceito, tá ficando com alguém, né? É amiga de fulano, é amiga de ciclano. Não é tanto
divulgado como eu vejo que é hoje. Principalmente, nossa, hoje você vê grupos de mentorias de femininas, né? Imagina, na minha época você desse sorte. E você sentia esse preconceito. Eu senti um pouquinho. Mesmo ainda sendo bem acolhida, eu senti um pouco disso na minha jornada. Uhum. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre esses desafios, né? É, nós tivemos alguns, que você falou, a gente foi trabalhar junto, e depois de algum tempo a gente acabou se envolvendo, vamos usar a palavra assim, né? E eu peguei outro caminho, porque a própria empresa não permitia que a gente ficasse junto, certo? Então eu falei, nós conversamos sobre isso, falei, ó, eu escolho sair. E foram as primeiras pivotagens que eu fiz, que aconteceu comigo, de escolher qual caminho eu seguiria. Eu sempre tive uma paixão muito grande pela liderança e já tinha iniciado alguns estudos, principalmente de desenvolvimento pessoal e de se conhecer um pouco mais, né? Porque o que eu defendo hoje, para eu liderar alguém, eu tenho que me conhecer muito bem. Primeiro eu me lidero, então ali eu já queria começar um novo projeto, né? E com isso eu fui fazer os treinamentos sobre desenvolvimento pessoal e aí eu acabei levando você, porque falei, eu preciso desenvolver a minha primeira equipe, né? Que no caso, na época era só nós dois e os meninos e as crianças, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E eu lembro que eu levei você a fazer os treinamentos, né? Então, eu fiz o primeiro, depois eu fiz o segundo passo, que era um team building, e que a gente pôde fazer junto, esse team building, em equipes diferentes, né? Lembra disso? E ali eu vi uma gigante. A gente brinca que a gente estava em equipe diferente, a minha equipe estava à frente, mas brincadeiras à parte. Ali eu vi uma gigante e que eu já estava começando a pivotar essa ideia de ir para o lado mais educacional do negócio. Precisava ter conteúdo de empresas, de conteúdo da gestão do negócio, mas eu precisava isso para essa parte educacional. E era uma pivotagem muito grande, que eu vim sempre do operacional da empresa, né? Então, por mais que eu tivesse à frente de equipes, eu ainda estava muito operacional. E foi um momento difícil, porque aquela pivotagem, quando você muda, assusta um pouco e dói, né? Então foi a primeira parte que a gente passou junto. E quando a gente fez uma dinâmica que muito forte, que para mim já foi forte, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, não tem como não dar certo. Porque ali eu tinha já me passado pela dinâmica, eu tinha visto a capacidade que eu tinha, mas eu queria saber o quanto que aquela pessoa que estava ao meu lado ia aguentar tudo aquilo. E aí o que eu vi foi uma gigante que atropelou, passou por cima. Pra te segurar foi difícil naquela dinâmica, né? Porque... E aí quando eu olhei pra placa, eu tava na placa. Então não... É difícil, né, falar. Foi forte lá e foi forte aqui. Então eu vi quem era a Juliana. E ali eu falei, não tem como parar, gente. E ali iniciou. Então, quando a gente falou, até conversou, né? Quais são os momentos memoráveis? Pra mim, aquilo foi incrível. E pra você? Assim, a gente teve muita coisa juntos, né? Essa foi uma das coisas que a gente passou junto. Tem algum momento, assim, que fala, olha, a gente, memoravelmente, nós dois juntos, te ajudou nessa vida profissional? Ai, eu acho que tudo, né? Você é uma pessoa que... Difícil fazer esse podcast sem chorar hoje, hein? Mas assim, você foi o meu apoio, né? De uma certa forma, eu sou uma pessoa que eu não busco muita informação, mas você me traz muita informação. E foi como você falou, eu, Juliana, jamais teria ido atrás desses cursos. E você não só faz, vai, é bom, vai ajudar nisso ou naquilo, e eu, tá bom, eu confio, né? E fui. Mas eu acredito que o momento, assim, mais memorável, eu acho que foi o início. Quando eu pude, de fato, ver ali o homem que me possibilitou algo que talvez estava adormecido, porque até então eu nunca quis ter família, nunca quis ser mãe, nunca quis ser esposa, né? Tava cômodo ser a Juliana solteira, sem responsabilidade, se preocupando só com, né, talvez ali o seu dia a dia. Mas o início, né, na rede, sentado, lendo livro, ali pra mim, sabe quando você dá match e fala, agora é pra vida toda, né? Tem que ser, pelo menos, né? Não tem como, tudo que eu senti, tudo que eu vivi.
Eu acho que de tudo foi ali. Me trazer para a realidade, me tirar daquela superfície rasa e me fazer enxergar que não é só isso, né? Tem um mundo além disso. Eu colocaria esse momento memorável Da rede. da É, rede. só pra vocês entenderem, foi uma vez que a gente sentou na rede e tava lendo a cabana, né? A cabana. A cabana. E ali ela falou, lê pra mim. E a gente ficou um bom tempo, não só essa vez, né? A gente ia lendo e na realidade eu ia lendo pra ela. E, e foi bem, realmente foi legal. Isso foi Não, muito gratificante pro nosso relacionamento. É, é legal que a gente conversa, e a gente até brinca bastante sobre isso. Você sempre falou assim, eu queria ser uma mulher, uma executiva, solteira, que nunca pensei em ter filhos, casar. E hoje com certeza mudou isso, porque eu te conheço e você fala sobre isso. Você acredita ainda que relacionamentos ajudam? sim, com certeza. É o seu apoio, né? E aí é o que você falou. Eu acho que a família, o relacionamento, né? Seja as pessoas que estão do seu lado, você tem que estar todo mundo numa mesma página. Que foi o que você fez quando você fez os cursos? Não, não dá só para ficar comigo. Se fica só com você, em algum momento a gente ia se perder, porque você ia estar voltado muito para uma linha e eu voltado talvez para outra. Então, eu acho que a conexão familiar ou no relacionamento, ela precisa acontecer. Todo mundo precisa saber qual é o objetivo real, de fato, de todo mundo e trabalhar na comunidade, né? Que é o que a gente fala, né? Dentro de casa a É gente é uma uma comunidade, a comunidade. gente tem que se apoiar, a gente tem que se ajudar. Essa semana mesmo, né? Eu falei, Miguel, tira o pó pra mim. E o Miguel falou assim: eu te ajudei, né, mamãe? Não, filho, você não tá me ajudando, você tá ajudando a você, a todo mundo que mora na casa, porque você também usufrui daqui, né? Então, assim, é realmente necessário, eu acredito, que essa conexão, esse entendimento de quais são os objetivos para que o relacionamento não se perca. Acho Legal. que é. Mas sim, é necessário. Acho que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. É porque eu tenho muito da família, né? E quando a gente começou, é até legal a gente falar sobre isso, porque eu tenho muito da família. Se eu não colocasse você na mesma. Colocasse não, né? Parece que assim, eu tô te colocando, mas te mostrando quais eram os meus valores. E eu entendi quais eram os seus. E aí eu tinha valores que eu não conhecia ainda. Depois que eu te conheci, aflorou. E eu tentei, de alguma forma, mostrar pra você quais eram os meus e que a gente desse um match e dali pra frente. A gente continua realmente ainda com algumas coisas que é muito individual meu, é muito individual seu, mas a gente caminha junto em questão de família. E aí com essa família a gente até brinca, né? Que quando a gente começou nosso relacionamento, era a época das TVs por assinatura, lembra? Que Sim. eu falava que você já pegou o O pacote pacote completo. O completo. pacote com. Na época tava o Daniel e a Maria Júlia muito pequenos ainda, né? Do outro relacionamento que eu tive. Que você já pegou o pacote com canal infantil, o canal de mulher e o canal adulto. E aí, como fazer isso, né? E aí foi muito desafio, né? Ter vários desafios aí que fortaleceu ainda mais nós. Mas, além desses desafios, como você era a mulher que queria seguir sozinha. Não tinha nem conceito de eu criar uma família. E já pega o pacote completo. O marido com 3 filhos, né? 3. 3 filhos, 2 meninas e um menino. Uma já na fase de adolescência. Então é muito desafio. E aí, logo de cara, você já teve que começar a conciliar trabalho, diferenças no relacionamento, coloca o trabalho, o relacionamento e a família. Como conciliar tudo isso? Nossa. Pensa naquela época, como conciliar aquele momento. Porque, assim, com certeza existem pessoas que estão passando por esse momento. E aquele momento, não agora. E aí, agora a gente conversa mais pra frente um pouquinho. Eu acredito muito que tudo seja qual momento da sua vida que você esteja, é algo que está te preparando para algo maior. Então, assim, quando você vem com esse pacote completo, com a Camila, com aquela doçura, Maria Júlia, com alegria, Daniel, com aquela tranquilidade, aquela paz, né? São crianças que também não posso tirar, eu digo,
o mérito, porque foram crianças e são hoje adolescentes e adultos que são tranquilos, são crianças educadas, foram crianças respeitosas. Juliana, tenho talvez também uma facilidade, porque eu sou muito criança, eu sou muito menina, eu sou muito, né, gosto de brincar, então foi fácil essa conexão. Mas eu acredito que tudo isso também foi fácil porque eu também tive um passado. Eu também tive um casamento anterior que tinha uma filha. Então, assim, por 7 anos eu tive ali uma pessoinha que eu tive que cuidar, que eu tive que estar ali presente. E eu acho que tudo de ruim que eu tinha que passar para aprender, para estar pronta para um Daniel, para uma Maria Júlia, para uma Camila, eu já não tinha mais esses medos, esses ciúmes que acaba gerando. Então, assim, talvez é para as mulheres, né, que estejam num relacionamento que acho que hoje cada dia mais acontece, de você entrar num relacionamento que tenham agregados, né, filhos, enfim, você tem que saber separar, você tem que saber entender e trazer para você essas pessoas, né, porque é um momento que você tem que entender, eu tô preparada? Se eu tô preparada, quais são os desafios? É uma ex-mulher, são crianças que vão ter dificuldades na escola, problemas, e assim, até que ponto você está disposto a passar por tudo isso? Não estou disposto, então recua, né? Se conheça, né? Saiba até o seu limite para você não prejudicar a vida de mais pessoas também. Então, assim, não tire o mérito, porque eles foram pessoas que me aceitaram de imediato, né? A Camila, a Maria Júlia, enfim, Danielzinho. Mas, assim, o recado geral nessa situação de equilíbrio, eu sou uma pessoa que eu não paro hoje para pensar muito, como que eu fiz? Eu sou uma pessoa muito prática e de ação, atitude. Tem que ser feito, eu vou fazer. Eu dou conta? Tá, eu dou conta, então vou fazer. Eu não dou conta, então peraí. É alguma coisa que eu queira fazer? Então eu tenho que aprender a dar conta. Como que eu vou dar? Que caminho que eu vou seguir? E num relacionamento, principalmente, tem que ter a conversa, a comunicação. E por várias vezes a gente sentou e assim, é isso? Não é isso? Vamos fazer de tal forma? Vamos retroceder? Eu acho que é se conhecendo. Acho que é nesse sentido. Uhum. É interessante que, assim, mais uma vez, né, voltando, você já tinha o pacote completo, porém a gente quis, quando eu tava desconectando do canal infantil, veio o Miguel. Você engravida, a Nossa. mulher que assume que tem já uma família, mas não tem o biológico, engravida. Aí mas aquilo que você falava que não tinha ainda, que fala assim, você sempre falava, eu gosto de assim, eu não sou mãe, mas eu sou a madrasta legal, eu não sou a mãe. E É aí a boadrasta. boadrasta. E aí você engravida. E aí? Nossa, Nossa, Jorge, que fase. Eu lembro que eu entrei e assim, a gente descobriu, né? Eu tinha 3 meses já, porque o meu ciclo tava normal, nada tinha mudado no meu corpo e tal. E aí eu tava passando mal, passando mal. E aí eu fui no médico, o médico falou: não, vamos fazer um exame de sangue. Minto, antes de fazer o exame de sangue, eu tinha feito o exame aquele de farmácia, né? Eu falei, amor, no telefone, tô grávida, né? Não pode, que não sei o que tem. Você, tá bom, tá, legal. Quando eu chegar em casa, a gente conversa. E eu desesperada, desesperada. Aí eu naquele mesmo dia, fui pro hospital, fiz o exame de sangue. No exame de sangue tinha constado já que realmente era positivo, que eu tava grávida. No mesmo dia, ele fez a ultrassom, eu comecei a chorar na sala, porque deu para escutar o coraçãozinho, né? E é toda a velocidade. Então, assim, foi um choque de realidade, que aí é o que eu falo, né? Se eu gostava da superficialidade, da coisa rasa ali, você vai de cabeça e vai sem ver, né? Então, assim, foi um momento que, para mim, a gravidez inteira foi de entender e aceitar, né? Graças a Deus, assim, não tive uma gravidez complexa, complicada, tirando os enjoos matinais e tudo mais. Mas, assim, naquele momento, entender que era algo que eu nunca quis, porque na realidade não é que eu não queria ser mãe, eu tinha medo, e tenho até hoje um pouco, da responsabilidade que é você
ter com uma vida, né? Porque pra mim era mais... Não que eu não entenda que a Maria Júlia, né, a Camila e o Dani não fossem meus filhos, mas eu acho que a preocupação era um pouco menor, mas a responsabilidade era igual. Tanto é que eu tenho ciúme de todos, né, da mesma forma, até um pouco mais, né? Mas, assim, naquele momento foi, eu acho que a aceitação de que, tá, então vamos ter mais um bebezinho, né? E acho que o maior desafio foi eu aceitar que tudo aquilo fazia parte, tinha que acontecer e eu teria que estar pronta. Não, não tem como falhar. Uhum. É alguém que tá ali que vai precisar de você 24 horas. Né? Você já se sentiu sobrecarregada? Teve um momento que falou assim, ó, não dou conta? Ah, Aliás, você dá conta de tudo? não. Ah. Não dou conta de tudo. E sim, em vários momentos você se sente sobrecarregada, né? E naquela época você. Eu não queria te incomodar, porque você estava fazendo faculdade, então eu chegava em casa 1 hora da manhã para sair 5 horas da manhã, e o Miguelzinho, naquele primeiro ano, não dormia, tinha muita cólica. E eu lembro assim que uma noite inteira que eu consegui dormir foi com 3 meses que falei, eu preciso ir pra casa da minha mãe, senão eu vou, assim, surtar, né? E lá eu apaguei das 8 horas da noite até 8 horas da manhã e eu não ouvia nada do Miguel, porque em casa ele mexia no berço, eu já, opa, deixa eu ver se tá tudo bem, né? O seu sinal de alerta interno estava muito forte. E na minha mãe não, eu conseguia desligar de fato. Então foi ali eu falei assim, eu preciso de rede de apoio. Então a cada X tempo eu falava, mãe, eu vou aí pra você ficar com o Miguelzinho, né? E dormir, porque eu preciso dormir. Mas assim, me sentia nesse primeiro ano muito sobrecarregada. Eu lembro que eu teve vários momentos que eu olhava no espelho assim, eu não me via mulher, só me via mãe, tipo, né? Meu marido, ser mãe das criancinhas que já estão grandes, que não precisa de atenção, assim, né? Cuidado. Então, assim, e depois de um tempo que eu fui fazer terapia por um outro motivo, ali ela falou assim, Ju, você entrou numa depressão pós-parto, só que por algum motivo você entrou e saiu rapidamente. E aí eu até acho que é porque, como eu não mergulho muito nessas questões sentimentais, então, assim, eu não posso ficar doente, porque eu tenho um bebezinho ali, né? E vai crescer, enfim. Mas a todo tempo você se sente, às vezes, sobrecarregada, ainda mais com essa criancinha pequena, né? Hoje, não que eu me sinta menos, né? Que ele dê menos trabalho porque ele é maiorzinho, mas você sente. Em alguns momentos você sente uma carga assim, tipo, não, peraí, preciso acionar a minha rede de apoio. Uhum. Então você tem uma rede de apoio e você se cobra muito por isso? Por não dar conta de tudo? Já me cobrei mais. Eu acho que no passado eu me cobrava muito mais. Hoje você vai amadurecendo, né? Você vai entendendo que tudo tem um motivo de acontecer, tudo tem porquê de acontecer, e você tem que aproveitar a jornada que você tá. Então, hoje eu não vejo assim, mas no passado eu me cobrava demais. Hoje, graças a Deus, eu consigo. Calma, Ju. Vamos, baixa a bola. Bola no chão, né? Respira, se acalma, vai beber uma água. É o que a gente fala, né? A gota vai sempre pingar. Se você não der conta de esvaziar o copo, uma hora transborda. Uhum. Então, você tem que analisar em que momento que tá essas gotas para você esvaziar antes do transbordo, né? Acho que aqui é legal de falar o seguinte também, principalmente para os homens que estão ouvindo agora, o Jorge falando sobre a situação de estar à frente de uma família, da liderança, e nesse caso, nesse momento da maternidade, o homem tem uma responsabilidade muito grande de entender também pelo que a mulher está passando. Que muda, hormonal muda totalmente. Então você tem que entender o que está acontecendo ali. Que é por mais que os dois têm peso ali, né? No caso, porque os dois estão grávidos e são pais novos. E ali tem que saber o cuidar. Então tem que ser o apoio, um apoiar no outro e principalmente entender o que a mulher está passando, porque a mudança total tá acontecendo com a mulher ali. Ele gera um outro ser dentro dela, o corpo muda, os hormônios
totalmente aflorados e descontrolados. Não sei se posso usar essa palavra, mas totalmente bagunçados ali no momento. Então, é entender também porque... Vou falar pra você que eu entendi? Não sei se no momento eu entendi. Hoje eu consigo entender muito mais. Porém, a rede de apoio minha também me ajudou muito para que eu conseguisse entender o que estava acontecendo lá. E porque a vida não para, né? Tem que seguir. Então, homens, entenda pelo que essas mulheres estão passando naquele momento. Compreenda que ela precisa muito mais de você nesse momento do que em qualquer momento da relação. Às vezes engata-se muito, né? Um filho, outro filho. Entenda-se que assim, é em dobro. E aí, seja o apoio, porque agora eu colocando como naquele momento que a gente viveu. E em relação às mulheres que hoje estão passando por esse momento, o que você pode falar assim pra elas? Olha, vai passar? Tudo passa, né? Eu acredito que você tem que entender exatamente qual é o momento que você tá, quais são os seus pontos de apoio. Não ter vergonha, não ter medo de acionar essa cadeia de ajuda que a gente precisa, porque a gente, principalmente essa galerinha da década de 80 e 90, a gente foi muito ensinada que homem não chora, mulher tá, né, na cozinha, tem que dar conta, que a gente era super-heroína, que tem que dar conta de tudo, e a gente não dá. Vai ter momento que não dá, né? E a gente até fez uma brincadeira lá de... existe equilíbrio, né? O equilíbrio, gente, não é aquela balancinha ali, né? 2 pesos e 2 medidas iguaizinhas, retinha, niveladas. Na hora vai estar descompensando, você vai dar foco para uma coisa, vai dar foco para outra. Eu acho que o equilíbrio, na realidade, é você botar o foco no que o momento tá te pedindo. Mas acho que o conselho geral é não desista, né? Não perca o foco. Não dê voz para o seu pensamento sabotador, que ele acontece demais e a todo momento, né? E não ter vergonha de pedir ajuda. Acho que esse é o principal conselho. Bacana. A gente conversa muito sobre isso, né? Na realidade, eu não acredito em equilíbrio. Eu acredito em concessões. Uma hora eu tô mais focado numa coisa e com certeza aqui vai ficar faltando. Aí quando você tem uma concessão, mas só com concessão aqui, Juliano, é o seguinte, vou estar focado aqui, ó, nesse momento, pode ser que agora a gente tenha uma redução financeira ou uma redução de tempo, então eu tô colocando uma concessão. Você concorda comigo? Só que dê prazo. Dê prazo para que você tenha essa concessão, porque quando você faz uma concessão, há um pequeno desequilíbrio, só que tá todo mundo na mesma página entendendo. E se você deixa isso por muito tempo, esse desequilíbrio vai ficando cada vez maior. Então eu não acredito em equilíbrio, eu acredito na concessão. Daqui a pouco você fala, agora, como perdeu muito. Perdeu não, né? Eu deixei de investir tempo aqui, é a hora de voltar para cá, então você começa a voltar de novo àquele equilíbrio. Chega uma hora que realmente vai estar mais equilibrado. Só que daqui a pouco você vai. Porque a vida é muito dinâmica, né? Daqui a pouco os filhos crescem, a minha concepção de profissional muda, e que tá tudo bem mudar também. Só o que não pode, e que eu acredito muito forte, eu não posso deixar que pontos importantes se percam. Então, quando eu falo assim, porque eu coloco muito, faço uma concessão tão forte na minha vida profissional que eu acabo esquecendo a minha vida de paternidade, que vai ficar um gap ali. Então, isso não pode faltar. Algumas coisas não podem ser mexidas. Algumas coisas são princípios. Então, eu acredito muito nessa parte de concessão e não de equilíbrio. Sim. Você falou que você conquistou, né, bastante coisas. Começou com 18, começou com uma empresa pequenas, falou, não quero mais fazer, se tiver que trabalhar de sábado e domingo, eu não quero. Você começou a fazer algumas concessões, né, já começou a escolher. E com isso você foi galgando e conquistando coisas. Existem conquistas que você tem orgulho do que você teve? Com certeza. Acho que o primeiro carro, né? O primeiro carro. Ai, gente, aquele Eu primeiro passei por isso, eu lembro carro. disso. Chamava de bebê. Meu bebê, é meu bebê. Não meu era nem bebê. banho, né? Não era nem mãe ainda. Porque eu lembro que eu morava com a minha mãe, né? E a gente foi fazer despesa. E, gente, pasmem, né? Não tinha Uber naquela época. E carro, tipo táxi, você tinha no centro da cidade. E o mercado que nós fazíamos a despesa era, tipo, uns 15 minutos andando. Então, você imagina, 15 minutos voltando, cheio de sacola. Eu, minha mãe e minha irmã.
E a sacola estoura. Aí eu falei, não, Deus, de novo, não. Abençoa, pelo amor de Deus, tem que aparecer um carro. E aí veio a aquisição do primeiro carro. Ali, acho que foi libertador, né? Que é sonho de consumo tardio, né? Que a gente tem esse sonho aos 18 anos, eu tava realizando ali, beirando os 30. Com certeza, a minha família, acho que foi minha maior conquista, né? Mãe. Eu lembro, gente, que eu era criança. Lembra daquelas brincadeiras que você batia na mão e apertava aqui? Quantas bolinhas saíam, era a quantidade de filhos que você ia ter. E é exatamente os que eu tenho, de coração e o Miguelzinho. 3 de um lado e saía uma bolinha de outro, né? Então, a minha família, com certeza, é a minha maior conquista. E eu acho que o relacionamento que eu conquistei até hoje com amigos, poucos amigos, né? Mas que ainda assim fazem parte dessa rede de apoio, às vezes apenas com uma conversa, né? Ontem mesmo estava conversando com uma que ela, nossa, Ju, você é assim, você é assado. Eu falei, nossa, é tão fácil você julgar ou analisar as outras pessoas, mas quando você fala sobre você, nossa, peraí. Ah, mas eu sou assim, eu faço isso. Com certeza, a minha conquista pessoal foi essas duas, o carro e a minha família. Nem o terreno me fez tanto, na época, quando eu comprei, me fez tão... Aquele sentimento de gratidão, sabe? Nossa, Uhum. consegui e tal. Não, tipo, só... apareceu a oportunidade, vamos lá, né? E profissional, eu acredito que é a minha carreira toda, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu fiz muita diferença por onde eu passei. Então, a cada 1 ou 2 anos, eu sempre fui promovida. Nessa primeira planta que a gente se conheceu, o pessoal brincava muito que é a menina dos olhos, é a menina do dinheiro do gerente, porque chegou um momento que ele não confiava mais assim e fala, não, tudo vai passar pela Ju, ela tem que analisar se precisa ou não. Então, você vê que você começa a fazer diferença, né, por onde passa. E nessa unidade que eu tô atualmente, a gerente de controles internos, num bate-papo com ela, né? Fê, beijo. Ela virou para mim e falou assim: Você é meu benchmarking. Toda vez que eu preciso usar de exemplo de processo, você é a pessoa que eu utilizo, porque você faz, você pergunta, você vai atrás. Então, eu colocaria como conquista profissional minha trajetória por si só, né? Por não ficar no comodismo esperando algo acontecer. Sempre a pessoa que pensou e fez. É fácil, falando porque eu te conheço, que a gente também fez um treinamento que chamava Enneagrama, e a gente descobriu quais são os nossos perfis, né? E o seu perfil é o mais extrovertido. Você é aquela pessoa, por mais que a gente entendeu que você realmente gosta de ficar na superficialidade, ali na parte mais rasa, mas quando mergulha também mergulha, e você tem o dom, tem a capacidade, com a sua alegria por mais que sejam momentos difíceis, de ser mais descontraído. Isso é algo de você. Então eu vejo que você consegue fazer isso tanto em casa, você é a mãe legal, né? E eu É. sou o pai chato. É aquele negócio que, mas a gente sabe o equilíbrio que tem, e você tem esse diferencial como profissional. Eu vejo isso em você muito fácil. Bacana, eu sei que você, agora todo mundo já conhece, sabe que você teve essas dificuldades, foi galgando, foi conquistando, por mais que seja um carro, é mais, acho que nem o carro, né? É pela conquista de ter aquilo. E fala assim, nossa, Exato. quanto, o seu valor, que você fala, olha, isso foi mudando e foi conquistando. Legal, fez a mulher que você é hoje. E planos futuros? Ai, planos futuros, né? É uma É sempre incógnita, uma né? incógnita. Olha, você mais do que ninguém sabe que eu tô num momento agora de uma busca de um autoconhecimento muito voltado para minha espiritualidade. Eu almejo aí, né, cada vez mais estar conectada comigo mesmo, entender cada vez mais como eu funciono, sair dessas vezes dessa superficialidade, mergulhar um pouquinho mais e buscando as suas curas por conta de, assim, a vida tá aí, né? Tá para todos. Tem que acontecer e tá preparada, né, pro Miguelzinho, pras crianças que agora já são adultos, já nem gostam tanto de ficarem ali com a gente, né, mas eu tô nessa busca. Então, meu projeto, assim, pro futuro é me encontrar cada vez mais nessa questão da espiritualidade, que acho que é o que falta, sabe? Em termos profissionais, assim, acho que o próximo passo
em termos de carreira, né, coordenação, né, vem falando muito, inclusive, com o meu gerente sobre isso, ele vem me dando muitos toques a respeito. E buscar, né? Buscar cada vez mais estar preparada quando a oportunidade aparecer. A trajetória te assusta, que nem a gente. Eu fiz esse ano 50 anos. Aí falei, olha, daqui pra frente eu vou pivotar mais uma vez. Então eu já tô preparando meus próximos 25 anos. E cheguei pra dividir com você, olha, eu tô dividindo meus próximos 25 anos de trabalho. Então, vou bater os 75 anos com isso. Então, eu tenho que sabe que o corpo muda, os pensamentos são diferentes, por mais eu ser ativo tudo, mas eu sei que isso cansa com o tempo e são valores que estão mudando. E eu te coloquei isso. Então, estou preparando a minha vida. Você já tem a sua trajetória também. Toda essa trajetória, ela te assusta ou ela te inspira? Ah, inspira, com certeza, né? Você olhando para trás todas as suas conquistas e você vendo na espiritualidade eles brincam muito que a gente consegue prever pequenos futuros, né? Você se projetar, você imaginar. Então, assim, eu acredito muito que é fonte de inspiração, porque se você acertou, ótimo, né? Você tá no bom caminho. Se você errou, você teve a oportunidade de ver aonde você errou para acertar. E tudo isso faz parte para te dar a base para você continuar andando, para você continuar caminhando. Então, não me assusta. Eu até evito não pensar muito assim sobre o futuro de certa forma ampla, né? Que eu até tenho aquele livro que eu tô. Pra vocês verem como eu adoro o livro, né? Eu tenho o Ikigai lá, que é o que os japoneses falam, né? O que que é o seu Ikigai, né? O que que te faz acordar de manhã, o que te move. Então, né? É mais ou menos essa linha de trajetória. Então, eu acho que isso tudo, estando claro para você, você vai almejando e vai alcançando essa trajetória aí lindamente, né? Sem olhar pra trás, Você tá falando assim. de livros porque, assim, a Ju, ela não lê constantemente, que nem eu leio. Eu tenho uma paixão por livros, ela não tem essa paixão. E você aprende como? Ai, conversando num bate-papo Num muitas vezes com Você gosta muito de você. podcast. Você Podcast. descobriu os podcasts, né? Os podcasts vieram, né? A gente vai falar muito que quando algum assunto te chega, é porque você já está conectada e chegou no seu campo de alguma forma. Então, e recentemente eu descobri um assim que foi o da Suzy Mariá, que está sendo ótimo para mim em termos de esclarecimento mesmo, né? Então, assim, eu aprendo muito fazendo, muito, às vezes, eu ouço muito os podcasts, deixa eu pôr na prática, e às vezes até o Jorge, não, amor, escuta faz esse podcast aqui, o que ele tá orientando, porque pra mim foi assim, foi assado. Então, pra mim é muito, assim, fazendo. O ler, não que eu não goste, mas tem que ser uma leitura muito amigável e que me prenda ali, né? Enfim, mas eu aprendo muito fazendo, observando também. Legal. Eu uso muito isso na liderança porque eu falo, principalmente nos treinamentos, o que conecta você com a sua equipe, né? Então, vamos falar da minha pequena equipe, da minha primeira equipe, que é a família. Eu sempre vejo o que nos conecta. Então, eu tenho que começar a entender o que conecta. Que se eu tentar ir para os livros e forçar que você leia livro, você não tem ainda esse prazer pela leitura. Então, eu tenho que ver o que conecta você, o que conecta o líder com a equipe, pega aquela conexão e, a partir dali, veja o que te liga, naquela conexão, quais são os valores que se completam. E ali você começa a entender quais são os diferenciais, hoje vendo você, quais são os diferenciais que a gente tem, o que conecta a gente e o que juntos a gente se transforma. Então, a liderança, trabalho muito com isso porque eu trabalho na primeira equipe em casa, né? Não adianta eu querer forçar você a ler livro se você não lê livro, mas o que te conecta? Então, beleza, você gosta de podcast, Jorge? Ouve esse podcast. Ô, Ju, ouve esse podcast. E ali a gente se conecta e tira as informações dali. E aí eu coloco com a minha experiência, como eu gosto muito de livros, do que eu tiro dali de livros e falo, eu vi isso também lá. E é o que eu uso com a liderança e é o que eu ensino na liderança também. Que importante é entender aonde vocês se conectam e aonde vocês vão ser um só. Isso é legal. E acho que a gente trabalha bastante em relação a isso aí. Você já falou um pouco sobre isso. E de conselho para as mulheres que estão... porque às vezes age muito do conflito, né? Putz, imagine que fosse ao contrário. Você fala, nossa, o Jorge não lê.
Nossa, ele precisa ler. E que conselho você dá para as mulheres hoje, tanto na parte de relacionamentos, quanto na parte de mãe, da maternidade e profissional em relação a isso, em questão de calma, que aprenda só a liderar, aprenda só a trabalhar com as diferenças. Que conselho que você dá para hoje para as mulheres que estão assistindo a gente? Que com certeza tem um público, eu vejo no pessoal que me segue, um grande 55% é mulher. Isso é legal pra caramba. Então, esse público tem essas dúvidas. Sim. Eu acho que assim, né? Um pouco a gente já falou que é você se conhecer, você buscar cada vez mais entender como é o seu mecanismo, como que seu corpo funciona, como que sua mente funciona. Como mãe, eu acho que é você entender quais são as suas crenças, o que te limita, o que te impulsiona. Porque quando você conhece essas crenças, você consegue... Às vezes eu olho assim em determinada situação, nossa, eu tô agindo como a minha mãe agia comigo e eu não gostava. Então, de alguma forma, meu HDzinho entendeu que aquilo lá era uma forma correta, né? Não, peraí, é meu filho, agora é minha história, né? Então, eu vou fazer diferente. Então, como que eu acho que é o diferente? Não digo que a gente não tenha que ser amigo dos filhos, mas a gente tá aqui para orientar. E muito a gente vê hoje, né, de mães e pais tomando dores sem deixar que o filho passe por aquele aprendizado, né? Pais e mães que vão brigar com o professor porque deu nota baixa. Peraí, não é o professor, é porque que seu filho, você não sentou com ele, estudou, por que você não tá entendendo, por que seu filho não tá indo bem naquela matéria? Será que ele tem aquele perfil, né, nas 10 inteligências dele? Será que aquilo ali faz parte do convívio dele? Da inteligência dele, é uma dificuldade. Então, assim, como mãe, é entender quais são as suas crenças, quais são as suas crenças limitantes, o que te impulsiona, e olhar com viés de fora o que você pode estar fazendo de diferente no relacionamento com a sua maternidade, né? E lembrando sempre, pelo menos para mim, no que eu acredito, não é mais você. É o que você pode fazer para que o seu filho deslanche, né? Que ele voe, não tenha um teto para ele, que ele vá para o universo. Eu acho que como mãe a nossa missão é essa, né? E criar essas pessoas, essas crianças que vão chegar lá na frente, pessoas, né, educadas, corretas, éticas, que façam a diferença por onde passem. Na vida profissional, eu acredito muito que é o que eu já falei, é não desistir, não dar voz para nosso interior sabotador, porque ele acontece demais. Ah, você não é mulher para isso, ou isso não é para você, né? Te coloca, às vezes, naquela situação de... Ah, mas será que você dá conta? Você se questiona o tempo todo. E aí você vê as mulheres fazendo, ah, mas ela consegue por causa daquilo, ou ela consegue. Você começa a dar justificativas, arrumar desculpa para não fazer. Então, assim, faça. Na empresa atual, agora a gente tinha um dono que saiu, enfim, que vendeu a empresa, e ele falava: a gente não chega no 10 sem passar pelo 8. A gente não chega no ótimo sem passar pelo bom. Então, assim, começa. Vai ter que ajustar? Opa, vamos passar. Ou ajustou, vambora. Tô num momento que eu não sei ainda o que eu quero. Então, peraí, vamos se conhecer, vamos buscar o interno, o que tá preenchendo, o que tá faltando para preencher. Não ir se acomodando ou aceitando o que a sociedade impõe. Ou que uma família impõe. Ah, às vezes eu preciso estar nesse trabalho por conta disso ou daquilo. Então, planejar essa trajetória, essa transformação de carreira que acontece e tudo bem acontecer, né? Porque a gente foi educado, você vai fazer faculdade de engenheiro e você vai ser engenheiro a vida toda. Aí chega com 40 anos, opa, mas eu não gosto de ser engenheiro. Mas o que você gosta? Nem eu sei o que eu gosto, mas eu sei que eu não quero ser engenheiro, né? Então, assim, é saber não o que você queira, mas tá claro que você não queira fazer. Então, se eu não quero, o que eu preciso fazer para mudar? Eu acho que o grande conselho seria esse, né? Você saber o que você não quer e se conhecer cada vez mais para que você preencha essas lacunas aí e consiga continuar a sua trajetória. Bacana. É bom entender que a vida é dinâmica, né? Porque ela muda Muito. hoje muito mais rápido, né?
Antigamente o tempo era mais lento, por hoje é dinâmico. E tá tudo bem também, você sabe que é um desafio, né? Se você fala assim, eu quero pivotar, quero mudar alguma coisa, acho que vai mais do planejamento. A gente tá num momento também que as pessoas querem tudo muito instantâneo, né? Acho que a reflexão que eu tiro daqui a vida é dinâmica sim, ela vai mudar sim, porém, se você tem uma rede de apoio e tem alguém do seu lado, Napoleão Hill fala muito disso Quem Pensa Enriquece, que ele tem 30 pontos lá que fala sobre enriquecer. E um dos pontos é, escolha o cônjuge certo. Eu tenho vou usar a palavra sorte, não sei se é essa, de ter você do meu lado, porque isso me ajudou bastante. Eu escolhi o cônjuge certo. Porque me muda, me transforma e me ajuda nessa transformação o tempo todo. E é uma base de apoio. Então, acho que a reflexão fica dessa. A vida é dinâmica sim, porém sempre é possível mudar. Isso é bacana. Gostou do bate-papo? Ah, Passou? passou. O nervoso passou. Então tá bom. Isso é importante. Foi muito... eu sempre falo isso pra você, mas é bom colocar a público, né? Você é uma pessoa muito importante, você faz muito... desse meu sucesso, dessa minha trajetória toda, você faz parte, assim como a família toda, as crianças e o Miguel, faz parte desse conjunto. Eu sou muito grato e eu gostaria de agradecer muito por você estar na minha vida e muito obrigado, em público isso, muito obrigado por me suportar, essa é a palavra, suportar em todas as questões, suportar de ser suporte mesmo e suportar que também eu não sou uma pessoa fácil, você sabe disso e o quanto você sabe lidar com essa situação toda. Muito obrigado, além de tudo isso, tá? Eu te amo muito em relação a isso. Eu que agradeço, né? A experiência, né? Mais uma, me tirando da zona de conforto. Não acho que foi sorte, acho que a gente, de alguma forma, a gente combinou ela isso tá toda espiritualizada. Combinou isso em algum momento e o momento aconteceu e a gente estava preparado e estamos no mesmo propósito, né? De se amar ainda nessa vida, nesse momento e ajudar nossos filhinhos. Então, tá bom. Muito obrigado mesmo, tá? E eu te amo muito. Também, tá? amor. E é legal, a gente tava pensando aqui, conforme a gente tava falando, uma hora a gente pode colocar a família toda. A Camila já não tá mais com a gente. Opa, deixa eu colocar, parece que não tá mais com a gente, ela tá na Itália, ela foi embora pra Itália, a gente fazer um call com ela e as crianças aqui bater um papo sobre família. Vou pensar um negócio desse, hein? Seria legal. Sim. Vai ser bem bacana, porque são pontos de vista de gerações diferentes. Nossa, total. Muito legal. Entre eles, assim, você vê já muita diferença, né? E é a onda agora, né? A gente que tem que se preparar pra eles. Né? Gostou? Muito, muito bom. Então tá bom. Espero que você tenha gostado também. Um bate-papo bem fluido, bem gostoso, com a ideia principal de mostrar a grandeza de uma mulher, dentro na vida de um homem, de uma família. E espero que tenha ajudado você. Qualquer coisa, manda mensagem aqui pra gente, coloca aqui na rede que você tá assistindo aí, se é no YouTube, se é no Spotify. Estamos à disposição. Juliana, qual é o seu Insta? Juliana Saldanha 9, @Juliana Saldanha 9. E LinkedIn Juliana Saldanha, me acha lá. Então tá bom. Espero que tenha ajudado você. Foi um bate-papo pra mim muito gratificante, um dos melhores podcasts que eu fiz e que eu vou levar pra minha vida toda, que não é o último. É só o primeiro de muitos ainda. E muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui até agora. E acompanha que tem muito mais coisa e agora na sequência também tem outras conversas com mulheres aí. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.